Bom dia, gente. Vamos continuar a nossa leitura de Judas? Tá lá em Judas 12. E diz assim, ó: esses são como rochas submersas nas festas de fraternidades que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água impelidas pelo vento. São árvores que em plena estação de frutos continuam sem fruto, duplamente morta e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. E aí lá no 16 diz assim, ó: esses tais murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Aqui Judas ele está falando a respeito ainda daquelas pessoas que tinham essa libertinagem com a graça, que tinha esse excesso de liberdade com a graça, sabe? Aquele que abusa da liberdade da graça, né? Aquele, não, que eu posso fazer todas as coisas e tá tudo bem, porque Deus, Jesus morreu por mim na cruz e sobre mim está a graça. Nós estamos vendo que não é bem assim. E aí ele já falou sobre a rebeldia. E ele já falou que no dia do juízo ele irá cobrar toda a impiedade, imoralidade sexual, arrogância, ganância. Nós vemos tudo isso durante essa semana. E aí agora ele fala sobre rochas submersas nas festas da fraternidade que vocês fazem, sabe? E eu sei que eu acho que eu já falei isso a respeito de ontem, mas eu me li agora e me lembrei de Titanic, né? Que tinha aquele iceberg que parecia ser pequeno, mas por debaixo era grande demais. E Judas estava querendo ensinar aqui, olha, cuidado, que ele estava falando uma linguagem de pescador, sabe? As rochas que você não vê, mas que atrapalham o barco, furam o barco. Essas rochas estão no meio de vocês. E vocês não veem, porque elas estão submersas. Então, cuidado. E aí ele vai falar sobre pastores que apacentam a si mesmo, ou seja, pastores que ao invés de pensar no bem das ovelhas, estão pensando no próprio umbigo. E aí ele começa a falar uma série de palavras que me chamaram a atenção e o Espírito Santo me conduziu. Eu vou passar aqui para vocês. Diz assim, ó: nuvem sem água. Uma nuvem sem água é aquele tipo de pessoa que qualquer pessoa, qualquer coisa, sabe, dissipa. Essa nuvem evapora. E aí ele vai falar sobre árvores sem frutos. São pessoas que não amadureceram, porque quando uma árvore dá fruto, ela está dizendo, ei, eu sou uma árvore adulta agora, sabe? Eu tenho maturidade, eu amadureci. E aí ele vai falar sobre pessoas como ondas do mar, e nem toda a beleza das ondas do mar vão conseguir fazer com que a sujeira desapareça, né? Sobre aquelas espumas que ele estava falando. Nem toda a beleza consegue esconder a sujeira. E aí ele vai falar sobre estrelas sem rumos. E luzes que não fazem a diferença, sabe? Luzes que estão mais perdidas do que a própria escuridão. E ele vai falar sobre esse tipo de pessoa a respeito do fim. E para pensar sobre tudo isso aqui que a gente falou. Eu sei que é um excesso de informação num curto período de tempo. Mas para pensar se não é sobre isso que estamos vivendo nos dias de hoje. Pessoas estão perdidas. Aqueles que eram para ser referência estão caindo. Aqueles que davam o exemplo outrora não dão mais e estão expondo as suas sujeiras, assim como a onda do mar. Pessoas que passam anos e anos e anos e anos e a gente vê que não amadureceu. Pessoas que estão perdidas, sabe? Pessoas que eram para ser líderes estão perdidos no meio da multidão. Então, que nessa manhã nós possamos entender que o fim está próximo e que essas pessoas estão ao nosso redor, mas que nós
não podemos ser uma delas e nós não devemos nos contaminar com nenhuma delas. Que o nosso exemplo, que a nossa vida, que a nossa conduta, que a nossa essência venha estar firmada em Cristo, para que por onde nós passarmos, nós possamos ser uma referência para essas pessoas que estão precisando de Cristo. Amém?